Excelente notícia para o Corinthians, o Atlético Mineiro está de olho em Fausto Vera. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre mais um atraso no pagamento de direitos de imagem no Timão. Te atualizo sobre o Cruzeiro e as tratativas por um centroavante. Já o Palmeiras vai vender Luiz Guilherme por cifras inferiores àquelas divulgadas na semana passada. Por que David não enfrentou o Flamengo com a camisa do Vasco nesse fim de semana? Fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, tem detalhes do sorteio da Libertadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo. Só pedir para dar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos dessa segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim, no jogo entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto da Santos, tem Operário e Amazonas, vou de vitória do Operário. Já dá para fazer sua fezinha também para os jogos dessa terça pela Série B. Mirassol vence o Guarani e no confronto entre Paysandu e América, para mim dá empate ou vitória do América, mesmo jogando fora de casa. Para participar na 1xBet é simples, link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro, utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do exterior. Vinícius Júnior foi eleito pela UEFA como o melhor jogador da Champions League, algo natural diante de toda a bola do atacante brasileiro. Queria destacar também a seleção da Champions, que teve o goleiro Kobel do Dortmund, a zaga com Carvajal, Rudiger, Hummels e Madsen, o meio campo com Sabitzer, Vitinha, muito bom jogador português do PSG, e Bellingham, na frente Phil Foden, Harry Kane e Vinícius Júnior. E você, faria alterações ou tá boa essa seleção? Bora contar também que o Real Madrid anunciou a chegada de Kylian Mbappé. Mas só para você entender o tamanho do Real Madrid, a contratação de alguém como o Mbappé rendeu uma nota de apenas 3 linhas. O Real Madrid informou da seguinte maneira, abre aspas, o Real Madrid e Mbappé chegaram a um acordo que fará dele jogador do Real Madrid pelos próximos 5 anos, fecha aspas. Bora contar também que Rodrigo Caio foi anunciado como novo reforço do Grêmio. O anúncio aconteceu na tarde dessa segunda-feira, vínculo até dezembro, contrato de produtividade com direito a um salário pequeno. Já Daverson foi reintegrado ao Cuiabá depois de 45 dias de ausência. O presidente do Cuiabá afirmou que o clube precisa dele. As tratativas com Cruzeiro e Vasco não avançaram. O Benjamin Bach chegou a dizer durante o fim de semana que o Daverson está perto do Corinthians. Já havia comentado para vocês no vídeo da manhã dessa segunda que não existem negociações. Para completar, Vila Real tem interesse no lateral direito Bustos, do Internacional. O clube espanhol ainda não fez uma oferta oficial, mas prepara essa proposta para os próximos dias. Hora de falar sobre o sorteio da Libertadores da América. Às 13 horas dessa segunda-feira ocorreu lá em Luque, na sede da Conmebol, o sorteio do mata-mata da Libertadores da América. E dá para dizer que quem se deu bem nessa história foi o River Plate. Logo o River Plate que vai ter a oportunidade, se chegar à final, de fazer o jogo em partida única no seu estádio. O Monumental de Núñez foi escolhido para sediar a decisão da Libertadores dessa temporada. Por que o River se deu bem? Porque ele pega o Talleres nas oitavas de final e pega o vencedor de Júnior Barranquilla e Colo-Colo nas quartas. Ou seja, o River Plate só vai ter confronto com o brasileiro numa eventual semifinal. E Flamengo e Palmeiras, que têm sido os brasileiros com mais títulos nas últimas temporadas, estão do outro lado da chave. Os prováveis adversários do River Plate numa eventual semifinal são Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro recebe o São Lourenço na fase de oitavas e pega provavelmente o Fluminense nas quartas, se o Fluminense passar de um confronto contra o segundo colocado do grupo do Grêmio, que pode ser o Grêmio, o Huachipato ou até o Strongest. Do outro lado da chave, muita dificuldade. Palmeiras e Botafogo foram os mais azarados. Eles se enfrentam nas oitavas de final e o vencedor desse confronto pega provavelmente o São Paulo nas quartas de final. Não bastasse tudo isso e o Flamengo se desenha como adversário numa semifinal. O Fla que pega o Bolívar nessa fase de oitavas de final, passando pelo bom time boliviano, tem pela frente o vencedor do confronto entre Peñarol e o primeiro colocado do grupo C, que pode ser o Strongest ou o Grêmio. E você? Quem acha que se deu bem? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o atacante David, que até vinha fazendo uma temporada de recuperação no Vasco e foi a ausência no clássico
contra o Flamengo nesse domingo. Todo mundo foi pego de surpresa com a ausência do David. Que eu consegui apurar que essa saída dele da partida pode ter a ver com o fato de o David já ter 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Se ele entra em campo, faria o 7º jogo, que o impediria de se mudar para qualquer outro clube do futebol brasileiro. David, que foi contratado no início da temporada por indicação de Alexandre Matos, que não faz mais parte do Vasco. Diante desse cenário e com a saída do Matos, o David perdeu um pouquinho de espaço. O Vasco também não pretende fazer um investimento de 2.800.000 euros por 65% dos direitos econômicos. Só para te lembrar que o David pertence ao Internacional e está fixado um valor de compra nessas condições se ele disputar 60% das partidas do Vasco ao longo da temporada. A percepção é que Pedrinho e companhia, os atuais mandatários do Vasco, não têm a ideia de continuar com o David e vão buscar um negócio para ele. Atleta que disputou 21 partidas, 4 gols e 2 assistências, tem sido ou vinha sendo titular absoluto do Vasco. Queria saber a sua opinião sobre o David. Vale a pena mantê-lo no clube? O Vasco acerta ao permitir que ele seja negociado? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre a negociação de Luiz Guilherme com o West Ham, tratativas entre Palmeiras e o clube inglês bastante avançadas. A assinatura deve acontecer nas próximas horas. Luiz Guilherme vai ser negociado por 30 milhões de euros, que equivalem a 171 milhões de reais, mas em condições diferentes. O Palmeiras não vai ter direito aos 30 milhões de euros de forma definitiva. São 23 milhões de euros fixos, ou 131 milhões de reais, e mais 7 milhões de reais em bônus, que equivalem a 40 milhões de reais. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que esses bônus são extremamente acessíveis. Uma pessoa que participou das tratativas me contou que, se tudo correr relativamente bem, o Palmeiras vai ter direito a esses 7 milhões em bônus num futuro não tão distante. Ainda não consegui descobrir quais são exatamente essas metas a serem alcançadas. Luiz Guilherme, que também tinha proposta do Oriente Médio, sondagem do Dortmund e ofertas do Mônaco e do Brentford da Inglaterra. Negociação que, se concretizada nas próximas horas, deve fazer com que Luiz Guilherme se torne ausência do Palmeiras a partir da metade do ano. A janela no futebol inglês abre na metade do mês de junho. Quero falar também sobre o Cruzeiro, que está desistindo de vez de Arthur Cabral. Relação muito boa entre Alexandre Matos e Paulo Pitombeira permite algumas negociações. E os nomes de Thiago Mendes, volante, e Arthur Cabral, centroavante, foram estudados pelo Cruzeiro nos últimos dias. O Arthur chegaria para resolver o problema do centroavante. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade em converter as chances que cria. E o Arthur não fica no Benfica para a próxima temporada. A avaliação do clube português é de que o investimento foi muito alto e a entrega não acompanhou tanto o investimento. Mas negociação entre Cruzeiro e Benfica está praticamente descartada, porque o Benfica está batendo na tecla de que quer recuperar os 20 milhões de euros investidos quando da sua contratação na temporada passada da Fiorentina. Essa grana hoje equivale a mais ou menos 114 milhões de reais. Nicola não daria para fazer um empréstimo. Era essa a sugestão do Cruzeiro, mas o Benfica alega que precisa do dinheiro para contratar um outro centroavante. Então, diante desse cenário, com a necessidade de um investimento de 20 milhões de euros, o Cruzeiro está saindo da parada. Caio Jorge, outra alternativa do Cruzeiro. Primeira proposta feita pela Raposa, a Juventus, foi recusada. O Cruzeiro ofereceu um empréstimo com opção de compra. A Juventus afirmou que só topa negociá-lo em definitivo. A pedida inicial de 10 milhões de euros, o Cruzeiro sinaliza com 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa negociação deve avançar nos próximos dias, embora, importante contar para vocês, uma fonte minha no Cruzeiro assegurou que o plano A da Raposa não é nem o Arthur Cabral, nem o Caio Jorge. Assim que eu descobrir qualquer coisa, conto para vocês. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Corinthians negociar Fausto Vera, mas antes tem uma dica super importante para você que adora futebol e sempre sonhou em trabalhar em algo relacionado ao mundo da bola, mas não tem a mínima ideia por onde começar. E ainda dá tempo, é possível mudar sua carreira agora mesmo no Futebol Interativo, a maior escola para profissionais do futebol do Brasil. Por lá você encontra cursos na sua área de especialização com estágio garantido em um time de futebol do Brasil. Já são mais de 14 mil alunos pelo Brasil, com outras centenas empregadas em efetivo. E o melhor, como eu sou parceiro do Futebol Interativo, você vai ter direito a um belo desconto na hora da sua matrícula.
Para não perder essa chance de realizar seu sonho, clique agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo, tire todas as suas dúvidas e garanta esse descontão para se matricular em qualquer um dos cursos do Futebol Interativo. Vem correr atrás dos seus sonhos, quem sabe a gente não se encontra em alguma bancada para discutir sobre futebol. Agora sim, bora falar sobre Fausto Vera, que é alvo do Atlético Mineiro. Informação trazida pela Rádio Itatiaia dá conta de que o volante de 24 anos de idade, completamente fora dos planos do Corinthians, interessa ao Galo. O motivo? Gabriel Milito, treinador argentino, com quem Fausto Vera viveu o melhor momento da sua carreira com a camisa do Argentino Júnior. A fase era tão boa que fez com que o Corinthians investisse 8 milhões de dólares, ou mais ou menos 37 milhões de reais. Timão que já teve oferta no início do ano do Olympiacos da Grécia. O time grego se dispôs a gastar algo na casa dos 6 milhões de euros. Como o Corinthians pretende recuperar tudo que investiu, não houve acordo. Dá para imaginar que o Atlético vai gastar esses 8 milhões de dólares? Certamente não. O que pode haver é uma compra de uma parte do percentual, imaginando que ele vá se valorizar e o Corinthians receba o restante numa negociação futura. Só para completar, Fausto Vera, que na atual temporada disputou 22 partidas, 1 gol e 1 assistência, 759 minutos em campo. Percepção especialmente do torcedor corintiano é de que o Fausto não tem as características de quem o corintiano gosta. Aquele jogador de muita vitalidade, de raça e disposição. É um volante mais técnico, de bolas longas, de muita qualidade com a bola nos pés, mas que não tem tanta entrega. Só para completar sobre o Galo, o Rodrigo Muniz esteve na Arena MRV para assistir ao confronto contra o Bahia. Muniz que foi alvo do Atlético nas últimas 3 janelas de negociação, todas frustradas. E certamente agora também não vai dar. Muniz fez sua melhor temporada com a camisa do Fulham, lá na Inglaterra, 33 partidas, 10 gols e 1 assistência. O motivo da visita, o Muniz é natural de São Domingos da Prata, uma cidade mineira, e ele e todos os seus familiares, torcedores do Clube Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que atrasou de novo o pagamento de direitos de imagem. Algumas semanas atrás, vários setoristas do Corinthians afirmaram que Augusto Melo havia quitado todas as pendências. Não era verdade. O que o Augusto havia conseguido era quitar os salários em carteira, os direitos de imagem sempre atrasados. E o método para evitar processos na justiça é sempre o mesmo. O Augusto Melo paga uma parcela dos direitos de imagem antes que se complete 3 meses de inadimplência. Esses 3 meses de inadimplência podem permitir aos jogadores que entrem na justiça pedindo a rescisão do contrato. Nesse momento, o Corinthians deve 2 meses de direitos de imagem. Só para lembrar, os pagamentos em carteira são feitos no 5º dia útil de cada mês, enquanto os direitos de imagem são quitados sempre no dia 20 de cada mês. Ou seja, o Corinthians ainda tem mais alguns dias desse mês antes de completar o 3º mês de direito de imagem de inadimplência. A questão é financeira. O Corinthians alega ter enormes problemas com o fluxo de caixa. E a venda do Wesley pode ajudar a solucionar esse problema. O presidente Augusto Melo está no exterior como grande objetivo de encontrar um comprador para o atacante. Melhor proposta até agora do Dortmund, 20 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros em bônus. O Augusto estava trabalhando com a ideia de vendê-lo por 30 milhões de euros. Difícil imaginar que alguém vá pagar tanta grana. De qualquer forma, existem tratativas. O Augusto, entre outros, conversa com Kia Jorabichian, iraniano que já esteve muito vinculado ao Corinthians na época da MSI e alguém com portas abertas em alguns dos principais clubes do futebol inglês. Só para arrematar sobre o Corinthians, dificuldade enorme em fazer gols no Campeonato Brasileiro. Dos 7 jogos que o Corinthians disputou no Brasileirão, em 6, Timão não marcou nenhum gol, a única exceção no confronto contra o Fluminense, vitória por 3-0. E com esse ataque bem pouco operante, o Corinthians está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, com 5 pontos conquistados em 7 rodadas. Detalhe, está no Z4 mesmo tendo vários jogos a mais do que seus concorrentes diretos na briga na parte de baixo da tabela. Minha pergunta é, Corinthians corre risco de rebaixamento? Use espaço para comentário e deixe sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos às 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau.